Há 50 anos atrás, houve uma reunião muito importante. Nada mais e nada menos que todos os governadores espirituais de todos os planetas que compõem o nosso sistema solar, a Via Láctea. Havia uma preocupação muito grande entre os membros daquela reunião, pois o homem da Terra, o terráqueo, saiu de seus domínios, foi para a Lua. E este avanço poderia ser perigoso, afinal de contas. O homem aqui já tinha lançado 2 bombas atômicas e havia o receio de uma terceira guerra mundial. Aquele período era o período da Guerra Fria, do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Jesus Cristo, o governador espiritual da Terra, pediu uma moratória aos seus pares. Pediu 50 anos de moratória para que o planeta Terra pudesse adentrar um período mais feliz de sua história. E garantiu que nesses 50 anos não iria ter nenhum conflito armado que pudesse destruir o planeta, tampouco o resto do sistema solar. Jesus deu a sua palavra e se empenhou ao máximo. E por isso vieram, ao longo da nossa história, pacifistas como Gandhi. Exatamente com a missão de mostrar à humanidade um caminho outro que não o da guerra. Martin Luther King. E por que não podemos dizer que Chico Xavier foi um desses enviados? Aquilo que está todo mundo falando como data limite, onde, a partir do dia 20 de julho de 1969, após então essa data, 50 anos depois, iremos entrar para um sistema ou para uma fase nova chamada regeneração, não é aquilo que muita gente está pensando. Muitos acham que a partir da meia-noite do dia 20, o planeta Terra entrou tecnicamente em regeneração planetária. Ou seja, a partir de agora, os problemas vão se diluir. Não. As coisas não avançam assim. Aquela lei clássica de que na natureza não há saltos. Portanto, o que nós estamos vivendo é um período de transição planetária. Estamos deixando de ser um planeta baixo em níveis espirituais para começar a alçar voos na evolução como seres humanos, como espíritos imortais. Aqui é um começo, ou mais um marco do começo dessa transformação. Porque, na verdade, a transição planetária vem desde antes da codificação do Espiritismo em 1857. Há 100 anos antes já começaria esse processo. E agora, 1857, nós temos ainda até 2057. Mas não quer dizer que seja uma data fixa, cronometrada. A questão é, transição, o que é uma transição? É você estar indo de um lugar a outro. A transição, na transição você não tem coisas permanentes. Já repararam que as coisas estão um tanto quanto, vamos dizer assim, instantâneas, rápidas? Isso é uma marca de um planeta que está vivendo a transição.
A forma de pensamento raso também é um sintoma de um planeta de transição. Por quê? Porque o planeta de provas e expiações, que é o que nós estamos vivendo, é um planeta ainda preso à matéria, preso às questões menores, ao orgulho, à vaidade, e que nos torna infelizes. Compreenderam? Muito bem. Provas e expiações. Provas vêm do quê? De testes. Então há situações que a gente não causa o mal, mas é testado no mal. E há situações em que a gente paga pelo mal que nós fazemos, seja diretamente ou indiretamente. Porque quando nos arrependemos de alguma coisa, não basta só o arrependimento. É preciso também corrigirmos isto. Agora a coisa já muda de figura. Então nós temos muita coisa por corrigir nesse planeta. Por que nós temos hoje, em termos políticos, sociais, todo esse caos que nós estamos vivendo? Isso não é à toa. Isso é fruto de Deus? Não. É fruto nosso, da nossa ingerência. Nós podemos fazer as escolhas, mas nós escolhemos o caminho da dor. E se não aprendemos com essas dores, vai chegar um ponto que quem aprender com a dor não pode mais conviver com quem ainda não aprendeu com a dor. E nessa coisa toda, lá no plano espiritual, a gente já tem tido as deportações do planeta. Porque nós temos em torno de 1 ou 2 bilhões de espíritos. É muita gente. Essa gente está ganhando o voucherzinho para ir para outro lugar. Mas não pensem vocês que eles vão para o paraíso. Não, claro que não. Eles vão para um lugar pior que o nosso. Que é para aprender lá naquele lugar pior, a melhorar aquele lugar e avançar espiritualmente. Como os exilados de Capela vieram para o planeta Terra e trouxeram coisas que fizeram com que a gente avançasse. Vejam bem, eles não vieram porque queriam, vieram porque tinham que vir, porque não acompanharam a evolução do seu planeta. E quando amadureceram espiritualmente, voltaram. Então, é isso que está acontecendo com o planeta. Há uma depuração no nível espiritual. E as trevas, a espiritualidade inferior, está sim no comando disso tudo que está acontecendo. O Bolsonaro ou o bolsonarismo é fruto de uma imaturidade espiritual também. Não é só da imaturidade política. Há espíritos muito primitivos ali. Por isso que eles são maleáveis, por isso que eles são mostras de manobra, porque efetivamente eles não têm a consciência. O processo de regeneração planetária, ele vai se dar e está se dando com a cobrança da consciência. Por isso que eles não entenderam isso porque não tem essa capacidade. A questão do moralismo. Por quê? Porque o que está se cobrando hoje e o que vai ser cobrado a partir de agora é a nossa questão da moralidade. Mas a moralidade não é simplesmente uma questão de regras e de parecer ser. É uma questão de consciência, é uma questão interna. Ninguém precisa botar uma placa na rua dizendo, não ande nu aqui. Todo mundo sabe que dentro da moralidade não deve se andar nu. Ou não faça sexo na rua. Não precisa ter uma placa dizendo isso, porque isso, no mínimo, meus amigos, é uma situação da moralidade. Qualquer um que tenha um pouquinho de moralidade sabe que isso é uma coisa indecente. Quando a gente começar a internalizar as coisas, quando a nossa consciência começar a realmente ser usada, a gente vai começar a viver, pelo menos internamente, um processo de regeneração planetária. E aí, se a gente começar a viver isso internamente, isso vai se espalhar para a população, para o globo. Porque a grande revolução hoje não é simplesmente as mudanças macroeconômicas. A grande questão é a transformação do eu como elemento consciencial e construtor da realidade a qual eu faço parte. O resto é bobagem. O resto é perfumaria. Por isso que eu digo, não adianta em nada
apoiar por exemplo, o Ciro Gomes ou qualquer outro candidato. Ai, eu quero a transformação econômica, porque temos que combater a crise econômica, e é óbvio, temos que combater tudo isso. Mas se a gente não tiver essa questão espiritual, não a questão religiosa, mas a consciência espiritual, de que a gente não tem que só consumir, mas que a gente tem que produzir, que a gente tem que se dar conta que nós somos um complexo muito maior do que nervos, ossos. Se nós não buscarmos a nossa consciência de nossos atos, de nada valerá defendermos esta ou aquela bandeira. Sermos militantes de causas externas já era. Nós temos que internalizar essas causas para fazermos um mundo diferente. É o que eu creio, gente. E eu sei que tem gente que vai me criticar por eu falar isto. Talvez sejam aqueles que sabem que isso é verdade, mas continuam insistindo nos erros, melhor dizendo, de não admitir os seus próprios percalços. Mas quem não admite seus percalços não aprende com seus erros. E quem não aprende com seus erros pena muito mais do que aquele que se arrepende. Este é o processo da regeneração planetária. O resto é o resto. Claro que tem dados técnicos, mas o mais importante disso tudo é trazer a nós a luz da nossa própria consciência. É nela que a gente vai buscar o amparo real para a solução daquelas coisas que muitas vezes parecem ser insolúveis. Uma boa semana a todos.